alunos da primeira série. Nós vamos começar com o nosso segundo vídeo, nossa segunda semana, continuando nosso conteúdo de geografia. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a estrutura interna da Terra, tanto o modelo químico como o modelo físico. Então, no modelo químico nós tínhamos crosta, manto e núcleo. No modelo físico nós tínhamos a litosfera, a astenosfera, o manto e a endosfera. Então nós vamos falar sobre essa parte, daqui do continente, nessa teoria chamada de teoria da deriva continental. Então, quando nós estamos falando do continente, essa parte superficial da Terra, nós estamos falando da crosta ou da litosfera. Quando a gente fala em modelo químico, nós falamos em crosta. Quando nós falamos em modelo físico, nós falamos em litosfera. É a mesma coisa, Então vamos lá, esperamos que nós tenhamos um bom aprendizado sobre essa teoria. Então, chamada teoria da deriva continental. Então, essa teoria ela foi formulada em 1915 por Alfred Wegener, ele formulou essa teoria, segundo a qual os continentes se movimentam através do globo terrestre. Nós temos 5 continentes. Nós temos o continente americano, o continente africano, o continente europeu, o continente asiático e a Oceania, certo? Além da Antártida. Então nós temos aqui essa teoria. Segundo essa teoria, teria existido um supercontinente chamado de Pangeia, como vocês podem observar aqui na figura, rodeado por um único oceano chamado de Pantalácia. Pangeia significa toda a Terra. Pantalácia significa toda água. Então, se nós tínhamos apenas uma massa continental, também nós teríamos apenas um oceano. Então, basicamente é isso, o que essa teoria dizia. Que existia apenas um supercontinente. Todos os continentes que estão fragmentados hoje, eles estavam unidos em uma única massa continental chamada de Pangeia. Certo? Nesse contexto, nós temos a deriva continental, segundo o Wegener, que inicialmente se caracterizava, como você vê aqui, vocês podem ver na primeira figura, há 225 milhões de anos, uma única massa continental, a Pangeia, que foi se fragmentando até alcançar a configuração atual. Então ela se fragmentou há mais ou menos 200 milhões de anos, lembrando que, de acordo com essa teoria, se dividiu em duas massas continentais, a Laurásia, ao norte, e a Gondwana, ao sul. Então, os dois continentes eles continuaram a se fragmentar, originando-se continentes menores, com menores dimensões, que teriam se movimentando à deriva ao longo do tempo, até ficarem na posição que apresenta atualmente. O que significa deriva? Por isso que o nome, deriva continental. Aqui nem um barco que está no oceano à deriva, então ele vai para onde ele é levado. Então esses continentes é como se eles estivessem à deriva e eles estavam se movimentando. Veja que nós tivemos, depois aqui, Laurásia e Gondwana, e depois eles continuaram a se fragmentar até chegar à configuração atual, que nós vemos aqui, ó. América, o continente americano, essa parte, o continente africano, a Europa, a Ásia e a Oceania. Então nós temos no hemisfério norte a Laurásia, certo? Que originou, primeiramente nós temos a Pangeia, que originou a Laurásia e a Gondwana, certo? A Laurásia e a Gondwana ficavam, a Laurásia no hemisfério norte e a Gondwana no hemisfério sul. Aí a Laurásia originou a América do Norte, a Ásia e a Europa. Já a Gondwana origina a África, a América do Sul, a Antártida, a Austrália, que é a Oceania, e a Índia. Então nós temos aqui, Pangeia, Veja aqui uma única massa continental, que segundo essa teoria,
foi esses continentes se movimentando até alcançar a configuração atual. Então, pessoal, toda teoria ela se baseia em algumas questões, certo? Em alguns argumentos, através de alguns estudos. Então, aqui está os argumentos que apoiou a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, né? Primeiramente, nós temos o argumento morfológico, argumento paleontológico, argumento paleoclimáticos e argumentos litológicos. Nós vamos falar de cada argumento desse, né? Como é que ele se utilizou desses estudos. Quando alguém formula uma teoria, certo? Né? Ou melhor, uma hipótese de algo, ele precisa estudar. E através desses estudos é que essa hipótese deixa de ser hipótese e passa a ser uma teoria, né? Então, para que chegue o nível de teoria, né, como essa teoria da deriva continental, é preciso estudo sistemático, né? Estudar para que chegamos a uma conclusão. Primeiramente, né, o argumento morfológico, certo? Ele observou logo o mapa mundi. E quando ele observou o mapa mundi, ele percebeu que os continentes eles se encaixam perfeitamente como peças, não é, de um quebra-cabeça, né? Os contornos das costas. Preste atenção, olha aqui, ó. A América do Sul e a África, ela se encaixa perfeitamente, né? Como peças de um puzzle, né? Ou então, que nós entendemos melhor, peças de um quebra-cabeça. Então a gente vê aqui, ó, a América do Sul e a África se encaixando perfeitamente. E também a gente observa a América do Norte e Europa, né? O continente da Europa, juntamente com a Ásia também, se encaixa perfeitamente. E os demais também vão se encaixando. Então, o que fez ele entender, né, Alfred Wegener, que poderia existir há muitos anos atrás um único continente, né, na qual ele determinou de Pangeia, que ele batizou de Pangeia, foi primeiramente através desse argumento morfológico, ou seja, um encaixe. A partir daí ele foi estudando, né, outros, através de outros elementos, né, para enriquecer a sua teoria, para que ela pudesse, não é, ser aceita. Ele estudou e construiu o argumento paleontológico, né? A paleontologia ela estuda justamente os fósseis de animais e de vegetais. Presta atenção. Então ele observou que o aparecimento de fósseis de organismos idênticos em zonas continentais, hoje separadas por largos oceanos. Presta atenção, nós temos aqui a América do Sul e a África. E hoje a América do Sul e a África estão separadas pelo Oceano Atlântico. Aqui no meio delas tem o Oceano Atlântico. Mas a paleontologia demonstra que aqui na América do Sul e na África, certo? Os fósseis de animais antigos e também de vegetais antigos, eles são idênticos. Então nós temos viveu aqui há milhões de anos animais como, por exemplo, os dinossauros, e na África também, da mesma espécie e da mesma idade. A mesma coisa se observa nas plantas. Então, os fósseis de plantas na América do Sul e na África também da mesma época, né, da mesma idade. Através do quê? Do estudo paleontológico. Então, se existe animais antigos, né, fósseis de animais, tanto na África como na América, da mesma idade, isso leva a crer, certo, que esses dois continentes formavam uma única massa continental, já que esses animais jamais poderiam fazer a travessia do Oceano Atlântico, né, da África para a América do Sul. Então nós temos esse estudo. A mesma coisa na América do Norte. A América do Norte e Europa também encontraram animais da mesma idade, né, demonstrando que um dia esses dois continentes estavam unidos, né, formando uma única massa continental. Certo? Está aqui, continuamos os argumentos paleontológicos, África do Sul, América do Sul, a melhor, e África, né? A Antártida também, a Índia, certo? A Austrália lá na Oceania também, com animais idênticos, certo? Com fósseis idênticos, tanto fósseis de planta como fósseis de animais, certo? Por exemplo, aqui, o Litrosaurus, né? Réptil parecido com mamífero, viveu no período Triássico e ele estava
justamente povoando esses continentes que hoje estão separados, mas que a teoria ela nos afirma que eles formavam a única massa continental e se baseia justamente também nesses argumentos paleológicos, certo? Também nós temos os argumentos paleoclimáticos, que são as questões climáticas. Aí também é bastante interessante que nós vemos essa parte aqui, essas partes brancas, onde nós temos a Antártida, nós temos parte da Oceania, ali na Austrália, nós temos a Índia, nós temos aqui parte da África e nós temos parte da América do Sul. Então nós observamos que existem fósseis que demonstram que essas áreas sofreram uma glaciação, períodos glaciares, certo? Por que ele sofreu períodos glaciares? Quando nós observamos o mapa que demonstra esses continentes todos unidos, aí nós vemos essas partes, olha, parte da América do Sul, né? Temos aqui a Antártida, nós temos uma parte aqui da Oceania, da Austrália, a Índia, certo? E da África. Veja que todos esses continentes, todas essas massas continentais estavam unidos à Antártida, certo? Por isso que eles sofreram essa glaciação. Por quê? Porque justamente aqui na Antártida é uma parte, né, uma das partes mais frias do nosso planeta. Jamais nessa distância que se encontra aqui, que vocês observam aqui na África e também na América do Sul, poderia passar por uma glaciação se essas massas não tivessem aqui próximo à Antártida. Então a gente vê que não é um argumento bastante importante aqui, esse argumento paleoclimático, esse estudo do clima, demonstrando que essas massas continentais estavam bem mais próximo da Antártida para se observar, estudando, né, no interior das rochas, vestígios de glaciação, ou seja, rochas congeladas, né, gelos, né, no interior das rochas antigas. Nós temos também, né, ainda falando dos argumentos paleoclimáticos, né, os vestígios glaciares, que eu já falei para você aqui, né, parte da América do Sul, da África, da Índia, certo, e da Austrália, demonstrando que elas estavam unidas, né, à Antártida, tá bom? E argumentos litológicos, né? Presta atenção, litológico vem de quê? De litosfera, lembre-se, né? Ali na estrutura interna da Terra, no modelo físico, a parte de cima é chamada de litosfera. E na litosfera, ou crosta, né? Quando a gente pode chamar de crosta de litosfera, nós temos essa parte é formada de rochas, minerais e solo. Então, os argumentos litológicos, nós estamos falando de rochas, né? Então, a presença de rochas do mesmo tipo e da mesma idade em diferentes continentes, em locais hoje separados. Observamos aqui a América do Sul e a África. Tá vendo essa parte aqui? Então, essa parte aqui é formada por rochas antigas da mesma idade e da mesma estrutura, certo? Demonstrando mais uma vez que esses dois continentes estavam unidos. Se eles tivessem, como está hoje, uma diferença, certo? Aqui no meio do Oceano Atlântico, jamais essas rochas teriam a mesma estrutura, a mesma idade. A gente observa que hoje, na distância que se encontra hoje, as rochas que são formadas atualmente, tanto na América do Sul como na África, elas têm idades diferentes e elas têm estruturas diferentes, certo? Só poderia elas se encontrarem com a mesma estrutura e com a mesma idade se um dia tivesse unidas, certo? Então esses foram os argumentos. Agora é interessante frisar que essa teoria ela não foi aceita. A teoria de Alfred Wegener ela não foi aceita pela comunidade científica da época. Os argumentos dele eram fortes, mas precisava ele explicar uma questão, certo? Alfred Wegener ele não soube explicar na época, certo? Qual era o mecanismo capaz de gerar força suficiente para deslocar as gigantescas massas continentais. Então, beleza, ele conseguiu explicar que esses continentes um dia estiveram unidos. Mas qual foi a força capaz de fazer com que eles se fragmentassem, com que eles se separassem? Certo? Hoje nós sabemos, hoje nós temos conhecimento, quando nós estudamos crosta, manto e núcleo, né, litosfera, astinosfera, nós vemos que logo abaixo da crosta, ou seja, logo abaixo da litosfera, nós temos
o manto, que é formado pelo material magmático. Esse material, com temperaturas elevadíssimas, ele está em convecção, ou seja, ele está borbulhando, certo? Ali o magma ele é tão quente, a temperatura é tão elevada que lá no interior o magma ele explode com forças muito superiores a mais de 10 bombas atômicas. Então, esse magma borbulhando ele faz com que os continentes se movimentem. Nós chamamos o quê? A movimentação das placas tectônicas, que vai ser um assunto da próxima aula. Mas na época, a Alfred Wegener e a comunidade científica não tinha conhecimento sobre as placas tectônicas, não tinha conhecimento que abaixo da litosfera, ou seja, abaixo da crosta, existia esse material magmático que fazia com que os continentes se deslocassem. Então nós temos como é que esses continentes se deslocaram. E Alfred Wegener foi, né, dizendo através da movimentação das marés. Então se estudaram e viu que as marés, né, a força dos mares não tem força suficiente para deslocar os continentes. Então ele não soube dizer a força que fazia eles se moverem. Por isso, ela não foi aceita de início. Essa teoria ela só vai ser aceita em 1960. Mas preste atenção para um detalhe. Em 1960, Alfred Wegener já estava morto, já tinha morrido. Então, quando a sua teoria foi aceita, ele já não estava mais, né, entre os cientistas. Então, foi um cientista, né, que formulou essa teoria e não viu ela ser aceita pela comunidade científica. Não é fácil, né, pessoal? A gente está vendo aí, está vivendo um movimento de pandemia, onde a ciência está estudando. Então, não é fácil o estudo ele ser passar pelo crivo da comunidade científica. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Então tem que ter bases bastante sólidas. Veja que ele tinha muitos argumentos, mas ele faltou um, né, muito importante, que como é que os continentes se deslocaram, né? Então a teoria da deriva continental foi completamente ignorada pelos geofísicos e pela maioria dos geólogos nessa época. Então só para a gente recapitular, nós tínhamos, pessoal, aqui a deriva continental, nós temos o que? A Pangeia, um único continente e um único oceano chamado de Pantalassa. A Pangeia começou o seu processo de fragmentação, dividindo-se em Laurásia e Gondwana, continuou se fragmentando, né, aí formando os continentes até chegar à configuração atual. E preste atenção, os continentes, hoje nós temos conhecimento para afirmar que os continentes continuam a se movimentar. Né, daqui a alguns 100 milhões de anos, se o planeta Terra ainda existir, com certeza nós teremos outra configuração. A América do Sul está vindo para cá, para esse sentido aqui. A Oceania também está vindo para esse sentido. Talvez daqui a 100 ou 200 milhões de anos, a América do Sul e a Oceania elas se encontrem, né? A Terra é redonda, então elas vão se encontrar aqui por trás, formando outra massa continental, mudando completamente a configuração atual em 5 continentes. Não é? Então, veja que não é estático, certo? Apenas Alfred Wegener não conseguiu dizer a força motriz, a força que fazia com que esses continentes se moviam. Hoje nós temos conhecimento através da teoria das placas tectônicas, pessoal. Então, antes de encerrar a aula, nós temos aqui uma questão, né? Eu sempre estou trazendo uma questão sobre questão de Enem, certo? Então, assinale a alternativa que melhor define a deriva continental. Presta atenção. A diz, é a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas, certo? Nós falamos sobre isso. Vamos ver, né? A B diz, é o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens. C, é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças a tectônicas de placas. D, é o postulado da economia que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. É a lenda relacionada à existência de um continente perdido denominado Atlântis. Aqui essa é mais uma questão de lendas, né, de desenho, de filme, que fala de Atlântida, né, quem gosta de acompanhar a DC e ver
aquele super-herói, né, Aquaman, né, lá em Atlantis, né? Aqui não tem nada a ver, ali é só lenda, não é, pessoal? O que nós estudamos que fala do quê? É a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica de placas. Presta atenção que Alfred Henninger não falou assim, graças a tectônicas de placas, mas hoje nós temos o conhecimento que essa fragmentação ocorreu por causa da tectônica de placas, ou seja, da movimentação das placas tectônicas. Eu falei no final da aula passada que a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, é formada por várias placas tectônicas e elas estão em movimentação graças à tectônica das placas. E essa tectônica ocorre por quê? Porque o magma que está lá no manto, certo? Está em movimento, está em convecção. Igual, pessoal, quando a gente coloca uma água, um leite para ferver, então ele fica borbulhando, né? Certo? Quando atinge certa temperatura. E lembrando que lá a temperatura é 10.000 graus Celsius. Então aquele magma ele borbulha de uma maneira impressionante. Lá tem explosões, as bolhas, né, de magma explodem numa força tão grande que é muito mais poderosa do que 10 bombas atômicas como aquela que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. Então nós temos a C, uma questão fácil, pessoal, é fácil porque nós acabamos de estudar, certo? Então as questões do Enem elas não são difíceis, certo? De geografia elas são fáceis, mas é preciso que a gente estude. E geografia tem muito conteúdo. Lembrando que eu sempre digo, a preparação para o Enem, ela começa já na primeira série do ensino médio. Então o Enem vai cobrar os conteúdos de todas as 3 séries. Então, correta a letra C. Pessoal, bons estudos, né? E até uma próxima.